Nesse vídeo, o Fô vai te contar em 12 dicas tudo o que você precisa para montar o seu roteiro de viagem para o Uzbequistão. Seja você alguém que já morre de vontade de conhecer o coração da antiga Rota da Seda, ou seja você alguém que simplesmente não sabe o que fazer com os seus dias de férias que estão para vencer lá no trabalho e quer saber por que diabos você deveria viajar 13 mil quilômetros para conhecer o Uzbequistão. Vem com o Fô que eu vou te mostrar. Bom, primeiro de tudo, em linhas gerais, por que o Uzbequistão é um lugar atrativo para você querer conhecer? O país está localizado bem no coração da antiga Rota da Seda, a principal conexão entre o Oriente e o Ocidente durante a Idade Média. E não eram só mercadorias que passavam ali pela região, também era um ponto de encontro de diversas culturas, diversas religiões e, de fato, diversos impérios passaram por ali e dominaram essa região, como os árabes, os turcos, os persas, os mongóis e, mais recentemente, os russos com a antiga União Soviética. Toda essa mistura moldou uma arquitetura que vai desde o brutalismo soviético muito presente na capital Tashkent, até a arquitetura islâmico-persa muito mais presente nas cidades de Khiva, Bukhara e Samarcand, por exemplo, onde o foco são as grandiosas madraças, as escolas construídas logo após a passagem do Império Mongol pelo país. Além da arquitetura diversa, todo o histórico do Uzbequistão, o fato do país ser um dos únicos dois países do mundo duplamente sem saída para o mar, levou ao que é hoje um país com uma cultura bem peculiar e muito preservada, sendo majoritariamente islâmico, mas, por exemplo, com o russo sendo o segundo idioma mais predominante. Mas o mais importante é ressaltar o quão amistosos e hospitaleiros são os uzbeques, muito responsáveis pela incrível experiência que o Fô teve por lá. E outro atrativo super importante é que o Uzbequistão é um país muito barato para se visitar. Eu já conheci 50 países e muito provavelmente o Uzbequistão é o mais barato de todos eles e, sem dúvida, o com melhor custo-benefício para os turistas. Você consegue, por exemplo, ótimas hospedagens por $10 a diária por pessoa, além de conseguir comer em restaurantes tradicionalíssimos a culinária local por $5 por pessoa, por exemplo. Esses preços e todos os demais que eu citar aqui no vídeo são referentes a abril de 2025, quando eu visitei o Uzbequistão. E lembrando que eu gravei toda a minha viagem pelo Uzbequistão e deixei ela aqui consolidada numa playlist de 4 vídeos aqui no Fô Pra Onde. Então eu vou deixar o link para ela aqui no cards que tá passando na tela e também aqui na descrição do vídeo, mas também é só você entrar lá no canal que você vai conseguir achar logo no começo todas as minhas playlists para descobrir no detalhe o que cada um dos 4 principais destinos turísticos do Uzbequistão tem a te oferecer. Bora lá então para as 12 dicas, começando pela número 1, por onde chegar no Uzbequistão. Para chegar na Ásia Central saindo do Brasil ou de qualquer outro país da América do Sul, você vai precisar fazer alguma escala em algum dos grandes aeroportos da Europa Ocidental, para depois sim chegar na capital uzbeque Tashkent. O Fô foi para o Uzbequistão por Paris, por 3 motivos: preço, tempo de escala e principalmente por ter um voo direto para a cidade de Urgent no Uzbequistão e não para a capital Tashkent. E por que isso é importante? É só olhar para o mapa do país que você vai entender. Além de ser um voo um pouco mais curto, Urgent é uma cidade que fica muito próxima a Khiva, a cidade turística mais isolada do Uzbequistão. Se você começar a sua viagem por lá e não por Tashkent, naturalmente você vai poupar tempo, porque você não vai precisar ir de leste a oeste do país para chegar até Khiva e depois voltar para o leste, para a capital Tashkent, para poder utilizar o aeroporto de Tashkent, o maior aeroporto do país, para poder seguir viagem para o seu próximo destino. Você vai atravessar o país uma única vez, tendo como destino final a melhor cidade para pegar voos para qualquer outro destino na Ásia ou na Europa. Ou seja, não chegue no Uzbequistão por Tashkent, e sim por Urgent. E para facilitar sua busca, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Flight Connections, o site que eu uso para pesquisar as melhores opções de voo para chegar em qualquer destino que eu queira conhecer. É só você abrir o site, colocar lá o destino onde você quer chegar, que o site já vai te mostrar no mapa todas as opções de partida para lá, além das companhias operadoras de voo e as próximas opções de datas e horários disponíveis. Dica número 2. Quando e por quanto tempo? As melhores épocas para visitar o Uzbequistão são as clássicas estações intermediárias, outono e primavera, pensando sempre no calendário do hemisfério norte, para você evitar pegar muito frio ou muito calor. E o Uzbequistão é um país com uma amplitude térmica bem considerável. Se você for no verão, você vai pegar muito calor. Se você for no inverno, você não vai pegar nenhuma temperatura tipo menos 15, menos 20 graus, em tese pelo menos, mas vai pegar um friozinho considerável. Inclusive, mesmo nas estações intermediárias, é muito comum você ter aquele dia que de manhã tá fazendo 10 graus, você chega ao meio-dia já tá fazendo 30, 32 graus. Então se prepara para levar o casaco que você vai tirar e colocar o tempo todo na sua mochila. E para você conhecer tudo de melhor que o Uzbequistão tem a te oferecer, 6 dias inteiros devem ser suficientes, divididos: um dia em Khiva, 2 dias em Bukhara, 2 dias em Samarcand e 1 dia em Tashkent, as 4 principais cidades do país, para os turistas pelo menos. E aqui eu já emendo a minha terceira dica: visite pelo menos as 4 principais cidades do país. Você
você não vai atravessar mais da metade do planeta para deixar passar algum destino importante do Uzbequistão, não mesmo. Então se prepara para visitar todas as 4 cidades que eu gravei para vocês aqui no canal: Khiva, Bukhara, Samarcand e Tashkent, como eu já mencionei. As 3 primeiras cidades são repletas de arquitetura islâmica persa, mesquitas, minaretes, mausoléus e madraças. Um prato cheio para quem curte história e se perder por ruas que te levam numa viagem pelo tempo. Por outro lado, a capital te traz uma percepção sobre a história recente do país, sob o domínio da antiga União Soviética. Tashkent é a maior cidade da Ásia Central, com cerca de 3 milhões de habitantes, uma cidade relativamente moderna, repleta de arquitetura tipicamente soviética, mas sem deixar de lado os traços que moldam as demais cidades do país, como por exemplo a culinária local, algo que eu já vou comentar aqui com vocês. Dica número 4: pouca bagagem e muitos trens. O Uzbequistão é perfeito para se viajar de trem, possuindo inclusive trens bala bem modernos, sendo a melhor forma para você se deslocar entre Khiva, Bukhara, Samarcand e Tashkent. E você pode comprar os ingressos diretamente no site da Uzbekistan Railways, a empresa nacional de transporte ferroviário, cujo link eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo. E os preços são bem razoáveis, indo mais ou menos de 15 a 40 dólares, dependendo do tipo de trem e do deslocamento que você for fazer. Porém, para chegar nas estações, você vai ter que se deslocar por aí muitas vezes a pé. E nada melhor do que você não ter que ficar arrastando por aí uma malona de rodinhas passando por buracos, morrinhos, ruas de terra. Não, guerreiro, vai com uma mochila como essa que eu usei na minha viagem pela Ásia Central, que com certeza ela vai ser suficiente para você. Confia em mim. Eu viajei pelo Uzbequistão e pelo Cazaquistão levando somente essa mochila aqui da Kurtlu, por ser, na minha opinião, pelo menos, a melhor mochila de 40 litros dentre as marcas nacionais aqui do Brasil que produzem esse tipo de mochila. Link na descrição do vídeo, e isso aqui não é uma promoção paga, é 100% baseado na minha experiência de viagem com essa criança aqui. Dica número 5: use dinheiro físico, mas não muito. Os uzbeques ainda usam muito dinheiro físico, então a dica aqui é: use um desses cartões de débito internacional, como o da Nomad ou da Wise, para comprar dólares e leva o cartão lá para o Uzbequistão para lá sim você sacar o dinheiro dentro de algum dos ATMs que estão disponíveis lá no Uzbequistão e que esses sim funcionam super bem. O câmbio de lá é desses bem malucos, mais ou menos 13 mil sons uzbeques para cada dólar. Ou seja, você vai sacar dinheiro, vai sair lá do ATM pensando que você é um verdadeiro milionário, só que não. Inclusive, não saque muito dinheiro quando você for no ATM, porque como eu te disse, o país é bem barato para se visitar. Dica número 6: invista na hospedagem. Por ser um país bem barato, como eu já disse, de verdade, não fica economizando pegando a hospedagem mais barata que você achar lá no site da Booking. Dá uma filtrada mais legal, coloca ali para aparecer pelo menos os hotéis com nota 9 ou mais, para você poder ter uma boa noite de sono e poder descansar para no dia seguinte sair andando por aí pelos caminhos da antiga Rota da Seda. Eu super recomendo os 3 hotéis que eu fiquei hospedado e vou deixar o link dos 3, obviamente, mais uma vez, aqui na descrição do vídeo para vocês. Dica número 7: comunique-se, mesmo que com o Google Tradutor. Pouca gente fala inglês no Uzbequistão e muito provavelmente você que tá vendo esse vídeo aqui não fala nem uzbek e nem russo, que é o segundo idioma da maior parte da população de lá. Ou seja, você vai precisar do Google Tradutor e inclusive já chegue lá com os dados dos 2 idiomas, uzbek e russo, baixados no seu celular, para você poder usar mesmo sem internet nas regiões mais isoladas do seu roteiro, como por exemplo na viagem de trem de Khiva para Bukhara. Apesar disso, não deixe de entrosar com os uzbeques. Primeiro, porque eles vão entrosar com você, e segundo, porque essa é uma parte incrível da sua experiência por lá, principalmente para aqueles que têm o clássico preconceito com os países que terminam com o "estão" no nome, para justamente você mudar essa sua percepção muito moldada pela mídia ocidental. Dica número 8: tours estratégicos. Na minha experiência, você não precisa de tour para viajar pelo Uzbequistão, até por eles serem bem caros e tirarem a sua liberdade de explorar aquilo que você mais quer no seu tempo. Porém, um que eu recomendo, e não só para o Uzbequistão, é o Free Walking Tour da empresa freetour.com, que sim, o link está aqui na descrição do vídeo. Nós fizemos o Free Walking Tour em Samarcand e valeu muito a pena, primeiro pela guia, que foi espetacular com a gente, explicou tudo muito no detalhe, e segundo, justamente para a gente poder entender mais no detalhe tanto a história do Uzbequistão como também dos monumentos, das principais atrações, principais pontos turísticos ali da cidade. O tour é free, mas você vai precisar deixar 10 ou 15 dólares ali de gorjeta com o ou a guia. Dica número 9: abuse da culinária local. A culinária uzbek é incrível e o principal prato que
você precisa provar por lá é o tradicionalíssimo plov, uma explosão de sabores constituída por arroz, legumes, diversos condimentos, temperos e complementos, como pimentão, alho poró, ovo de codorna, uva passa e finalizado com bastante carne desfiada, majoritariamente de carneiro. E se você topar, também com uma ou duas fatias de carne de cavalo. Sim, os países da Ásia Central consomem bastante carne de cavalo e ela tem um gosto ali bem forte, bem peculiar, mas é bem macia também, então vale a pena você provar. E o melhor plov que a gente comeu no Uzbequistão foi num restaurante chamado Beshkozon em Tashkent. E sim, o link da localização desse restaurante está aqui na descrição do vídeo para vocês. Toda a experiência no Beshkozon de Tashkent é algo muito único, porque você consegue literalmente entrar numa cozinha enorme e acompanhar todo o preparo do plov em diversos panelões com dezenas de quilos de ingredientes sendo cozidos ali na hora. Todos os detalhes dessa experiência no meu vídeo de Tashkent, o último vídeo da playlist do Uzbequistão aqui no canal. Dica número 10. Sinta-se seguro. Lembra que eu falei do preconceito que muita gente tem com os países que terminam com "estão" no nome? Pois é, vai para o Uzbequistão que você vai ver o quão bizarra é essa percepção que muitas pessoas ainda têm. O país é super seguro, de verdade. Em nenhum momento a gente passou por alguma situação suspeita ou teve alguma percepção de que a gente podia levar um golpe ou ia vir alguém roubar a gente, muito pelo contrário. Inclusive, eu passei a viagem inteira andando pra lá e pra cá com a minha GoPro, inclusive à noite, gravando toda a viagem pra vocês e tudo aconteceu normalmente. Obviamente, como bons brasileiros, a gente sempre anda olhando pra trás a cada 10 passos, então dificilmente alguém vai mexer com a gente em praticamente qualquer país do mundo. Dica número 11. Futebol uzbek. Essa é a parte mais aleatória e que eu mais gosto de gravar durante as minhas viagens. Se existe uma língua universal, essa língua é o futebol. E sim, os uzbeques jogam bola. Inclusive, eles acabaram de se classificar para a próxima Copa do Mundo, que vai ser disputada em 2026 na América do Norte. E, por sinal, no jogo no qual eles se classificaram, eles estavam usando exatamente essa camisa azul que eu tô usando aqui da Seleção Nacional do Uzbequistão e que eu comprei na loja do maior clube do país, o Pakhtakor Tashkent, sediado na capital Tashkent. A loja do time fica bem em frente ao estádio onde eles jogam, numa região bem arborizada da cidade, e é uma loja relativamente pequena e bem raizona. Nós fomos super bem recebidos pelo senhor que estava trabalhando lá no dia e que até sabia falar algumas palavras em inglês para facilitar a comunicação. Ele me ajudou a escolher essa camisa aqui da seleção que eu tô usando e também essa outra camisa aqui do Pakhtakor Tashkent, o maior clube do país, como eu já disse, bem lindona e que tem aqui no meio a bandeira do Uzbequistão. Com certeza é uma das camisas favoritas da minha coleção. E se você, assim como for, curte muito futebol internacional e gosta desse tipo de dica, se inscreve aqui no canal para poder ir acompanhando as próximas dicas que eu for trazendo para vocês poderem ampliar a coleção de camisas de time de vocês nas viagens mais aleatórias por aí. Última dica, número 12. Não vá apenas ao Uzbequistão. Você não vai atravessar mais da metade do planeta para conhecer somente um país. Você vai sim combinar outro destino na sua viagem. E a minha primeira e principal recomendação é o Cazaquistão, país que eu visitei nessa mesma viagem e passei 8 dias por lá, gravando tudo para vocês poderem conferir na playlist, cujo link tá aqui no card que tá passando na tela agora. E também, óbvio, você pode ir lá no canal conferir nas minhas playlists tudo que você precisa para poder conhecer também esse vizinho do norte dos uzbeques. Outro dos meus países favoritos, que mistura diversas paisagens naturais espetaculares com cidades super modernas, um prato realmente cheio e um destino que com certeza vai explodir nos próximos anos. Além do Cazaquistão, outros dois destinos que você pode combinar na sua viagem, dependendo de quanto tempo você tiver, são o Quirguistão e o Tajiquistão, dois vizinhos menores ali do Uzbequistão, mas que possuem voos diretos chegando de Tashkent para suas respectivas capitais. E com essas dicas do Fo, eu espero de coração que vocês consigam montar o roteiro de vocês para conhecer esse destino único, inigualável, que foi literalmente a realização de um grande sonho da minha vida. Não deixe a distância geográfica te impedir de conhecer uma das regiões mais incríveis do planeta, pois eu tenho certeza que quando você chegar lá, você vai mudar completamente a sua visão sobre quais são os destinos mais incríveis do mundo para se viajar. Aproveita enquanto nem todo mundo tá indo para lá e vem com o Fo, que eu te mostro para onde eu fui e para onde você vai.